Olá, meus amigos! Você sabia que a Austrália é o país com a maior taxa de extinção de mamíferos do mundo? Mais de 70% dos animais nativos da Austrália não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. Portanto, uma perda para a Austrália é também uma perda para o mundo. Uma das maiores ameaças às espécies nativas são os gatos selvagens. No vídeo de hoje, vemos como os agricultores australianos lidam com 6,3 milhões de gatos selvagens. Os gatos selvagens apareceram pela primeira vez na natureza na década de 1850. Até o momento, o número de gatos selvagens na Austrália é estimado em 1,4 a 6,3 milhões. Os gatos selvagens tornaram-se um nome assustador para os australianos, especialmente para os agricultores. Os gatos selvagens são espécies invasoras perigosas, comem milhões de outros animais, causando desequilíbrio ecológico. São considerados caçadores perfeitos, pacientes, silenciosos e adaptáveis. Muitos animais nativos são presas de tamanho perfeito para gatos selvagens. Atualmente, muitas espécies nativas, como os ratos, só existem em áreas livres de gatos selvagens, como algumas ilhas e áreas cercadas. Embora pertençam à mesma família de felinos, esses gatos de rua não são nada fofos, são agressivos e causam muitos danos. Especificamente, os gatos selvagens estão ligados à extinção de 25 espécies de mamíferos nativos, de pequeno e médio porte, e ameaçam ainda mais a existência de mais de 100 outras espécies nativas na Austrália. Entre eles, as estimativas do impacto anual da predação de gatos selvagens na vida selvagem nativa na Austrália mostram que 272 milhões de aves, 470 milhões de répteis e 815 milhões de mamíferos foram mortos. Junto com as perdas indeterminadas estavam invertebrados e anfíbios. Esses massacres são frequentemente cometidos por gatos selvagens que vivem no mato, mas os gatos nas áreas urbanas também matam um grande número de animais. Além disso, eles também podem ferir pessoas. Por fora, os gatos selvagens podem ser difíceis de distinguir dos gatos domésticos. Possuem corpos ágeis, sentidos aguçados e boa coordenação que são muito adequados para a caça. Os gatos selvagens vivem sozinhos e são ativos ao amanhecer e ao anoitecer. Durante o dia, eles tendem a ficar em áreas protegidas, incluindo tocas de coelho, troncos ou arbustos densos. As populações de gatos selvagens são autossustentáveis e capazes de se reproduzir com sucesso graças a fontes abundantes de alimento. Em média, as fêmeas dão à luz 2 ninhadas por ano, a primeira na primavera e a segunda no final do verão e início do outono. Em condições favoráveis, os filhotes de gatos selvagens permanecem com a mãe até os 7 meses de idade. Eles então se dispersam e vivem sozinhos. Esses indivíduos dão à luz dezenas de outras ninhadas de gatos selvagens. Só assim, os gatos selvagens expandiram seu território e invadiram toda a Austrália. O número de gatos selvagens aumentou repentinamente, levando à falta de comida. Portanto, eles tendem a aumentar seu comportamento de caça e ataque para garantir a sobrevivência. Como um leopardo no deserto, os passos gentis e os olhos penetrantes do gato selvagem são direcionados para sua presa. Esses infelizes patos se tornarão a refeição de hoje. Normalmente, essas aves serão as presas favoritas dos gatos selvagens quando estão com fome. Embora os pássaros protestassem, foi ineficaz. Eles lutaram desesperadamente até que gatos selvagens os despedaçaram. Na verdade, atacar esses pequenos animais é bastante fácil para os gatos selvagens. Esta é a foto de um pequeno gato selvagem atacando um cervo. Você está certo, essa coisa absurda realmente aconteceu. Numa luta selvagem, a vitória sempre pertence aos ferozes predadores. A força não reside na grandeza. A pessoa verdadeiramente forte é aquela que sobrevive até o fim. O gato selvagem é uma pessoa muito forte. Eles são pequenos, mas seu poder de ataque e brutalidade são suficientes para aterrorizar seus oponentes.
Eles não apenas atacam animais selvagens, mas os gatos selvagens também atacam animais de estimação quando têm oportunidade. Claro, seu animal de estimação não é páreo para um predador selvagem. Se não parar a tempo, tudo vai piorar. Seu resultado provavelmente será o mesmo do veado ou veado de agora há pouco. Os gatos selvagens também representam uma ameaça à saúde humana, porque podem transmitir doenças infecciosas, como raiva e infecções respiratórias. Começa o Plano de Ação Australiano para a Redução de Gatos Ferais, incluindo medidas diretas para reduzir o número de gatos selvagens, como armadilhas e iscas. As câmeras ajudam os planos a serem executados melhor. Os agricultores saberão quantos gatos vadios estão à espreita na sua área. Além disso, a forma mais eficaz de controlar gatos selvagens em larga escala é usar iscas venenosas. No entanto, a isca para gatos selvagens é usada apenas na Austrália Ocidental. Muitos animais nativos da região desenvolveram resistência a esse veneno. Em algumas partes da Austrália, a isca venenosa pode representar um perigo significativo para a vida selvagem. Qual foi sua primeira reação ao ver esta imagem? Não se deixe enganar pela aparência. Na verdade, cada um desses lindos gatos selvagens pode matar até 1.000 animais nativos a cada ano. Este problema está a piorar, o que significa que, em alguns casos, a pressão adicional dos gatos selvagens pode rapidamente expulsar outros animais do mundo. A Agência Científica Nacional da Austrália, CSIRO, informou que gatos selvagens matam uma média de 1,8 mil milhões de animais australianos por ano, o equivalente a 2.000 animais nativos por minuto. Um número terrível. Percebendo que esta situação não pode durar, o governo australiano permite que os cidadãos participem em atividades de caça ao gato selvagem. No entanto, isso só pode ser feito com licença de caça e em estrita conformidade com as regulamentações governamentais. O objetivo é reduzir o número de gatos selvagens na área, manter o ecossistema e garantir segurança e eficiência na caça. Cerca de 211 mil gatos selvagens foram abatidos em 2023. Dezenas deles caçavam gambás nas montanhas e outros caçavam à noite em regiões remotas e áridas da Austrália. A noite chega quando os gatos selvagens estão ativos na busca por comida. O instinto de um predador permite-lhes operar eficazmente à noite. Porém, eles não sabiam que, ao longe, havia olhos observando e canos de armas apontados para eles. Para otimizar a eficácia da caça aos gatos selvagens, muitas pessoas também optam por participar de atividades noturnas de caça. Esta é uma regra natural. Se você quiser pegar um predador, você deve vir quando ele estiver caçando. Durante as caçadas, os agricultores podem acabar com a vida dos gatos selvagens com um tiro, mas a invasão de populações inteiras de gatos selvagens não pode. As garras dos gatos selvagens invadiram profundamente o ecossistema da Austrália. No outono, antes que a comida escasseie, os gatos selvagens caçam pequenos animais para se alimentar. Eles se mudam para áreas próximas a áreas residenciais para se alimentar. Os agricultores sempre podem ver facilmente gatos vadios em seus jardins à noite através de câmeras. Veja bem, o controle de gatos selvagens é um desafio, e localizar a caça de gatos selvagens exige muito esforço. Os caçadores costumam usar sistemas de iluminação especializados, combinados com luzes infravermelhas de caça. Isto é extremamente útil para caçadas noturnas, ajudando os caçadores a identificar claramente o alvo e a localização dos gatos selvagens. Mas as coisas não são tão simples. Esses gatos de rua são muito mais difíceis de lidar do que pensamos. Eles são extremamente sensíveis e têm a capacidade de sentir o que está ao seu redor muito rapidamente. Além disso, a visão dos gatos à noite é muito boa. Por isso, uma vez identificados o alvo, eles rapidamente correm e pegam a presa. Portanto, os caçadores precisam ser extremamente cautelosos. Se detectados, os gatos selvagens fugirão ou retornarão ao ataque.
Um grupo de caça noturna precisa de pelo menos 2 pessoas para apoiarem umas às outras. Tudo o que precisam fazer é se esconder, observar silenciosamente e esperar. Quando detectam um alvo, eles movem seu equipamento de caça em direção ao alvo, miram e trazem seus corpos de volta. Na verdade, além das dificuldades, a caça também traz muitas coisas interessantes. Você não saberá quando os gatos selvagens aparecerão, mas a sensação de descobri-los e derrotá-los certamente o deixará animado. Esta alegria não vem da matança, mas os agricultores sabem que cada tiro que dispararem ajudará a prevenir a invasão das populações de gatos selvagens. Ou, pelo menos, desencoraje gatos selvagens na área de desenvolvimento. Além da caça, a captura de gatos selvagens também é permitida em todas as partes da Austrália. Todas as medidas são iguais. O objetivo é limitar o número de predadores agressivos. Embora os gatos selvagens só existam na Austrália há cerca de 200 anos, eles deixaram uma marca destrutiva na paisagem australiana. Nos últimos anos, os agricultores australianos também fizeram planos sólidos para limitar a invasão de gatos selvagens. Veja, eles estão muito determinados a lutar contra esses assassinos de aparência fofa. O Outback australiano abriga algumas das maiores fazendas de gado. Essas estações podem ser extremamente isoladas, como esta estação de Supplejack Downs, de 1.544 milhas quadradas, no Território do Norte, localizada a cerca de 13 horas de carro da cidade principal mais próxima. Consequentemente, o monitoramento e o pastoreio regulares são difíceis. No entanto, soluções inovadoras, como robôs e helicópteros, estão a melhorá-lo. A pecuária de corte é uma indústria grande e lucrativa na Austrália, com ganhos anuais de cerca de 23 bilhões de reais. De acordo com o último relatório de 2024, o tamanho do rebanho bovino da Austrália varia de 25,7 milhões a 28,6 milhões de cabeças. E as explorações agrícolas em Queensland estão a arrecadar 44% do total do país. Quando se trata de reunir gado para tarefas essenciais como marcação e marcação, um grande rebanho como este pode ser um desafio com os métodos tradicionais de agrupamento no terreno. A reunião de helicópteros oferece uma solução, proporcionando visão panorâmica e capacidade de manobra. Antes do helicóptero decolar, os pilotos certificados e a equipe de solo avaliam o terreno para desenvolver uma estratégia de agrupamento eficaz. O helicóptero sobe aos céus, examinando a vasta paisagem em busca de sinais de gado. Durante todo o processo de agrupamento, o piloto mantém comunicação constante com os membros da tripulação em terra por meio de rádio bidirecional para que possam guiar animais solitários de maneira eficaz. Com uma combinação de ruído e correntes de ar, os helicópteros guiam suavemente o rebanho em direção ao ponto de encontro designado. Para uma grande fazenda de gado, como esta estação de 400 mil acres, são necessários de 5 a 6 helicópteros. Isto deve ser feito sem causar estresse ou agitação ao gado. Membros da equipe de terra, muitas vezes montados a cavalo ou em motocicletas, guiam o rebanho em direção ao ponto de encontro e bloqueiam possíveis rotas de fuga. Assim que o rebanho estiver montado com segurança, o helicóptero pousa e a equipe de terra prossegue com as tarefas necessárias. As fazendas de gado australianas também empregam uma variedade de sistemas automatizados de distribuição de ração, cada um adaptado às necessidades específicas da fazenda. Para fazendas de grande escala, os traficantes de ração seguem rotas designadas em um cronograma pré-determinado, impulsionando uma mistura de ração em direção aos comedouros para que fique mais próxima do gado. Os agricultores podem até controlar o alimentador automático para fazer as rações com seus telefones. Sua produtividade garante um fornecimento constante de ração fresca, atendendo ao apetite de milhares de bovinos.
Todos os anos, as explorações pecuárias da Austrália consomem um total surpreendente de 13 milhões de toneladas de ração. Com a produção de carne bovina do país em 2023 aumentando 11,3% para 1.156 mil libras, a distribuição eficiente de ração torna-se fundamental. Em operações menores, sistemas de alimentação automatizados são frequentemente utilizados. Os agricultores colocam ração no grande funil. Quando chegar a hora da alimentação, a máquina despejará automaticamente a ração apenas o suficiente para o gado comer. Esse gado está se reunindo aqui porque está quase na hora do comedouro seguir seu horário normal. Este sistema também é eficaz com cabras. Esses sistemas também incorporam etiquetas de identificação eletrônica para reconhecer bovinos individuais e fornecer rações alimentares personalizadas com base em suas necessidades nutricionais exclusivas. Após a alimentação, é o momento da remoção do esterco para proteger a saúde e o ambiente de vida do gado. Mas os métodos tradicionais são sobrecarregados pelos 200 milhões de libras anuais de esterco provenientes de 80 mil bovinos em grandes confinamentos como o Mort & Co., em Grassdale. É por isso que sistemas raspadores são usados aqui. Eles consistem em uma longa lâmina raspadora presa a uma corrente que corre ao longo do comprimento da caneta. O raspador é ativado automaticamente em intervalos predeterminados, normalmente a cada 15 a 30 minutos, empurrando efetivamente o estrume em direção a um poço de coleta. Em 2023, a Austrália teve a ideia de transformar resíduos em valiosos fertilizantes orgânicos para grãos. O estrume recolhido vai para o separador de estrume ou para uma instalação dedicada à produção de fertilizantes. Ao contrário do gado, as ovelhas e as cabras normalmente produzem excrementos mais secos e semelhantes a pellets. Portanto, representam um desafio menos imediato para a remoção. Em sistemas de pastoreio extensivo, onde cabras e ovelhas circulam livremente por vastas pastagens, os seus excrementos são dispersos uniformemente, proporcionando uma fonte de nutrientes para a vegetação. A Austrália possui a terceira maior população de ovinos do mundo, com uma estimativa de 74,7 milhões de cabeças, e ocupa a posição de maior exportador mundial de cabras. Em alguns casos, os agricultores podem introduzir besouros rola-bosta nas suas pastagens, o que acelera a decomposição e a ciclagem de nutrientes, melhorando ainda mais a saúde do solo. Os cientistas estão desenvolvendo besouros robôs para esse importante propósito. Além da indústria da carne, a indústria de laticínios da Austrália é também uma das mais importantes nas regiões rurais. Está concentrada principalmente ao longo da costa sudeste, abrangendo Victoria, Nova Gales do Sul e Tasmânia, e emprega diretamente cerca de 33.500 trabalhadores. No entanto, os sistemas de ordenha robótica revolucionaram a indústria de laticínios, oferecendo uma infinidade de benefícios em relação aos métodos de ordenha tradicionais. Esses sistemas podem ser amplamente categorizados em dois tipos: sistemas multicaixa e sistemas de ordenha automática rotativa, ou RAMs, para abreviar. Muitas explorações de caprinos também adoptaram estes sistemas de ordenha para aumentar a sua produção leiteira e higiene. À medida que o gado se aproxima da estação de ordenha, ele é atraído pela ração disponível à sua frente. Cada gado possui uma etiqueta de identificação eletrônica, normalmente uma coleira ou tornozeleira, que permite ao sistema recuperar os dados do gado, incluindo histórico de ordenha, estado de saúde e níveis de produção. Uma vez no estábulo, o gado é cuidadosamente preso por portões automatizados. O processo de ordenha começa com um sistema guiado por laser que localiza com precisão as tetas do gado. As tetinas são então automaticamente desinfetadas e secas para garantir uma coleta higiênica do leite. As tetinas são fixadas automaticamente e aplicam sucção,
sugando suavemente o leite enquanto as vacas comem. O sistema monitora meticulosamente o fluxo de leite de cada teto, ajustando os níveis de sucção de acordo para otimizar a produção de leite. Todo o processo de ordenha normalmente leva de 5 a 10 minutos por gado. A Austrália produz aproximadamente 8,8 mil milhões de litros de leite anualmente, com exportações avaliadas em 3,3 mil milhões de dólares entre 2022 e 2023. Depois de concluído, as teteiras são automaticamente destacadas e as comportas abertas, permitindo que o gado saia da estação de ordenha sem esforço. O leite é então transportado para fábricas de processamento automatizadas e manuais para se transformar em diversos produtos de valor agregado, como queijo e manteiga. Desde 2017, a Austrália exige a utilização de etiquetas de identificação eletrônicas para todas as explorações de ovinos e caprinos, transformando a forma como os agricultores monitorizam os seus animais e otimizam a gestão do rebanho. Isso tem sido feito para o gado desde 2004 em um sistema denominado Identificação Nacional de Gado. Esta é a tecnologia mais comum. É chamado de identificação por radiofrequência, porque conforme o leitor se aproxima do animal marcado, normalmente dentro de alguns centímetros, o sinal de rádio enviará as informações do animal na tela. O leitor pode ser uma máquina como esta. Ela irá escanear as etiquetas fixadas na orelha da ovelha e atualizar seus dados. Os registros de cada ovelha serão armazenados no software de gestão da fazenda, facilitando a criação e o monitoramento da saúde. Nova Gales do Sul reina como o epicentro da criação de caprinos, testemunhando um crescimento impressionante no tamanho do rebanho de 2,4 milhões para 6,8 milhões de animais entre 2018 e 2021. Este crescimento foi acompanhado por um aumento notável na produção de carne caprina, ultrapassando as 11 mil toneladas em 2022. Para apoiar a próspera indústria da carne de cabra, os criadores de caprinos australianos estão cada vez mais a adoptar sistemas automatizados de distribuição de alimentos, transformando a forma como fornecem nutrição aos seus rebanhos. Mais de 90% da carne de cabra australiana é exportada, principalmente para a China. Percebendo os muitos benefícios deste sistema, segundo as estatísticas, 67% das explorações de caprinos e ovinos adotaram soluções de alimentação automática. A tranquilidade das fazendas australianas de cabras e ovelhas é frequentemente perturbada pela presença de predadores. As estatísticas revelam que mais de 40% da mortalidade de ovinos e caprinos é atribuída a ataques de raposas, cães selvagens, pássaros e porcos selvagens. Para impedir isso, pilotos e atiradores australianos licenciados costumam realizar abate aéreo desses animais. Os agricultores também usam métodos tradicionais como caça e captura. Mas, recentemente, estão a recorrer cada vez mais a veículos aéreos não tripulados, vulgarmente conhecidos como drones. Estes têm construídas em câmera, permitindo que os agricultores tenham uma visão de seu rebanho de longe. Alguns agricultores usam isso para reunir ovelhas, cabras e gado. Esta ferramenta também pode ajudar os agricultores a identificar pontos críticos de predadores e, em seguida, implantar armadilhas estrategicamente, maximizando a eficácia da caça para proteger seus animais dos predadores. Alguns drones podem até emitir sons de latidos, ativar luzes LED e borrifar água para impedir que predadores se aproximem do rebanho.